Está começando agora o programa Em Busca de uma Nova Vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça para todos sempre. Os que creem digam amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos invocar a presença do Espírito Santo agora na nossa vida, para que a gente possa, com as suas luzes, nós tenhamos uma nova vida, nós tenhamos um novo nascimento, nós tenhamos só a vitória em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora, Santo Espírito, para que com a tua luz, para que com a tua inteligência, para que tu entres no nosso coração e nos dirija com os teus próprios olhos. Sede lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Espírito Santo de Deus, vem habitar dentro do nosso coração e nos ensina todas as coisas, para que nós possamos saber qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Os que creem digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, Senhor nós Jesus, declaramos que estamos reunidos aqui agora em teu nome. Vem cumprir a tua promessa. Vem cumprir a tua promessa. A promessa de Jesus foi aquela, que quando duas ou mais pessoas se reunissem no seu nome, ele estaria no meio delas. Sintamos a presença agora de Jesus aqui, porque a promessa dele ele cumpre e a palavra dele ele não nega, e quando ele diz, ele realiza. Então ele está aqui no nosso meio, corpo, sangue, alma e divindade. Está conosco aqui agora, na nossa vida, presente. Nós, os crentes, temos esse privilégio de sentirmos a presença de Cristo em qualquer hora, em qualquer lugar, quando nós o invocamos com fé. Aproveitemos a presença do Senhor Jesus para confessar a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós confessamos todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. No instante que a gente faz a confissão a Jesus, num ato de humilhação, num ato de humildade, a nossa vida começa a se transformar. Escravos que somos do pecado, do erro, escravos que somos das transgressões, no momento que nós confessamos a nossa humildade diante de Cristo, nós vamos receber o nosso perdão. Digamos todos agora, Senhor Jesus, nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, e te pedimos forças para não pecarmos mais, e te pedimos perdão por tudo que fizemos errado. Nesse momento a gente sente o perdão de Cristo. Tem muita gente que me liga e diz assim, mas será que só isso é bastante? Sabe por quê? O nosso perdão é complicado. Nós temos complicação para perdoar. Dificilmente nós perdoamos. Então, quando a gente vê um perdão tão fácil que Jesus dá, quando a gente se humilha, quando a gente confessa, quando a gente se propõe a não pecar mais, o perdão que Ele nos dá é imediato, é total, é pleno, e a gente não consegue entender como Ele nos dá o perdão tão fácil. Estamos perdoados se pedimos o perdão com verdadeira fé. E diante desse perdão agora, vamos receber Jesus em nossa vida. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso único remissor, como nosso único Salvador. E te declaramos que tu és Filho de Deus. Nesse momento que a gente declara Jesus como Filho de Deus, que a gente recebe em nossa vida como o nosso único Salvador, neste momento nós nos tornamos filhos de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12. A todos aqueles que reconheceram Jesus como filhos de Deus, deu-lhes o poder de se tornarem também filhos de Deus. Neste momento nós nos tornamos filhos de Deus. É a melhor posição que nós podemos ocupar na nossa vida. E agradeçamos ao Senhor por isto, por esta oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, para a honra e glória do Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus e para total alegria do Espírito Santo de Deus. Os que creem digam amém, digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós registramos aqui a presença hoje, na nossa oração matinal, do pastor Flávio, né? Do pastor Flávio da cidade de Cruzeiro, do pastor Zé Roberto, da cidade de Passa Quatro,
onde o pastor Zé Roberto dirige uma clínica contra a droga, né? Uma clínica para salvar o pessoal da droga. A droga hoje é uma coisa estupenda dentro do mundo. O mundo inteiro... Bom, o apóstolo João já dizia que o mundo jaz do maligno, né? Então nós estamos vendo aí a droga crescendo cada vez mais. E quando a gente encontra um ou outro abnegado que tem uma clínica para drogas, isso é como é que se diz? Uma doação que a pessoa faz diante de Deus. Meus parabéns, pastor Zé Roberto. A irmã Esther, que está aqui, e vai cantar uma música para nós, com aquela vozinha gostosa que ela tem, não é isso? E ela também faz o resgate dos meninos de rua, dos meninos pobres das favelas, não é isso, irmãzinha? Né? E ela faz através da arte, né? E temos ali o Arne Brau, que é cantor de rap, que nós já apresentamos aqui várias vezes, está aí agora para, no momento das respostas, nos ajudar também. Vamos meditar agora a respeito da palavra de Deus. E para meditar nisso, eu sou muito curioso dos jornais, eu leio todo dia 4, 5 jornais, então hoje eu separei algumas coisas aqui que a gente precisa conversar. Padre protesta em barragem seca. O padre é esse aqui que está do lado do cartaz. Presta atenção. O padre protesta em barragem seca, né? O padre protesta em barragem seca. Eu fico bobo de ver como um sacerdote pode desconhecer a palavra de Deus. Então ele pega um monte de pessoas na miséria, um monte de pessoas com um balde vazio na cabeça, né? Com um balde vazio na cabeça, e leva para uma barragem seca, e lá ele fica gritando contra as autoridades, porque ele quer água, ele quer a barragem cheia. Será que esse indivíduo não conhece que quem vai encher essa barragem não é a pessoa humana, não é nenhum governante, não é nenhum presidente da república, não é ninguém que tem poder de encher essa barragem, se não for através de Deus? Mas ele não conhece isso. Sabe por quê? Ele aprendeu, ele não conhece Jesus, ele não sabe que existe Jesus. Ele sabe que existe Maria, o Beato Antônio, o Padre Inciso, né? Isso ele sabe, isso ele conhece. Mas que existe um Jesus todo-poderoso, ele desconhece. Então ele vai numa barragem seca, né? Eu vou chamar isso de palhaçada. Vai lá reclamar contra as autoridades, porque ele quer água, e leva os seus amigos, os seus fiéis, com um balde vazio na cabeça. Ora, padre, pelo amor de Deus, vá ler pelo menos uma vez na vida a Bíblia, para você saber quem é que derrama a água dos céus, para você saber quem é que enche as represas, para você saber quem é que faz chover, quem é que transforma os desertos em terra úmida, quem faz nascer rios no deserto. Esta balela da seca do Nordeste, gente, eu escuto desde criancinha. Meu pai completou agora 100 anos de nascimento, morreu, mas nós festejamos os 100 anos de nascimento dele. Ele veio de lá, desse lugar aqui, que aqui é Cancó, é perto de Esperança do Norte. Ele veio de lá fugido pela seca, há 100 anos atrás já tinha seca lá. E ele aprendeu, meu pai, minha avó, aprenderam que era São Francisco que trazia água, era o Padre Inciso, era o Beato Antônio, era como é que chama? O São Cosme e Damião, né? Era o São Raimundo, né? Que trazia água para o Nordeste. E faz 100 anos que a água não vem. Será que esse povo não aprende? Será que esse padre não aprende a Bíblia para ensinar para o povo que não é através desse protesto, através dessa besteira que ele está fazendo, que ele vai trazer água naquela represa? Gente, olha o que está escrito na Bíblia aqui. Vamos ler aqui, no livro de Isaías, no capítulo 44. Livro de Isaías, no capítulo 44. O Senhor é o único Deus. É o único Deus. Olha o que está escrito aqui. Porque eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Esse padre nunca leu isso aqui.
coitadinho, ele não sabe que quem derrama água sobre a terra seca não é o presidente da república, não é o governador do estado, não é o prefeito da cidade, não é nenhum caminhão de água que vai encher essa represa, não. Quem vai derramar água sobre o sedento, esses sedentos que estão aqui com um balde vazio na cabeça, se pedisse ao Senhor Jesus, ele encheria esses baldes de água, ele encheria esse açude de água até as tampas. Mas eles não sabem disso. Então o que eles fazem? Eles vão recorrer a quem não tem poder, eles vão reclamar a quem não tem poder, e é a tristeza, como diz Amós, o meu povo sofre porque não tem entendimento. Enquanto o povo não tiver entendimento da verdade que é isto aqui, enquanto o povo não tiver esse entendimento, nós vamos ver o povo sofrendo dessa maneira, sofrendo desta forma. E olha o que diz aqui a Escritura Sagrada, no mesmo 44, de Isaías, do profeta Isaías. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Então, isso é o que diz no versículo 9 do capítulo 44 de Isaías. Todo mundo que faz imagem de escultura, tudo é ignorante, é tonto, é bobo. Está escrito aqui na Escritura Sagrada. Não são nada. Agora, continua aqui. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Aqui na Escritura Sagrada está escrito que aqueles que adotam ídolos, que aqueles que adotam imagens, que aqueles que adotam outros deuses que não são o único Deus, Jesus de verdade, quando eles vão pedir a Deus, Deus diz assim: vá pedir ao teu ídolo, vá pedir ao teu ídolo, vá pedir àquele que você venera, que você cultua. Aí a gente fala isso, o católico diz assim: mas o meu santo não é Deus, eu não tenho o meu santo como Deus. Ah, não tem não? Não tem não? Então vamos ver. Você dá para o teu santo a onipresença. Nós estamos aqui orando, vamos supor, aqui perto aqui para São Francisco. Lá na Itália estão olhando para São Francisco. Lá não sei aonde estão olhando para São Francisco. E o tal do São Francisco, que está mortinho da Silva, né? Que não escuta nada, né? Ele estaria ouvindo aqui, estaria ouvindo lá na Itália, estaria ouvindo lá no Japão, estaria ouvindo em tal lugar. Então ele é onipresente. Isso é característica só de Deus. E quando você põe isso para o Francisco, você transforma o Francisco, o Chicão lá da Itália, você transforma ele em Deus. Aí você pede para Francisco de Assis, aqui na Itália, em todo quanto é lugar, né? Aí todo mundo acha que o Francisco, mortinho da Silva, tem poder para dar alguma coisa para alguém. Você dá para ele a onipotência. Aí você sabe que, na sua oração, que o Francisco sabe tudo, daqui, da Itália, de todo mundo, sabe tudo. Você dá para ele a onisciência. E preste atenção, onipresente, onisciente e onipotente é um só, que é Deus. Quando você atribui essas características a alguém, você transforma esse alguém em Deus. Em Deus. Aí tem gente católica que diz assim: mas esse negócio de imagem é só no Antigo Testamento. Ah, meu Deus do céu. Pegue a tentação de Jesus no livro de Mateus. A tentação de Jesus. Como é que aconteceu isso lá? O diabo, depois de tentar Jesus por muitas coisas, pega Jesus, leva um píncaro no morro e diz assim: olha esse mundo todinho aqui. Eu te darei isto tudo para você, se você por um instante se prostrar diante de mim e me adorar. O que Jesus respondeu para Satanás? Arreda-te de mim, Satanás, porque há um só Deus, e somente a Ele adorarás, e somente a Ele darás culto. Então você não pode dar culto a ninguém, a não ser a Deus. O culto é só de Deus. E Deus diz aqui, no capítulo 48, a minha glória eu não divido com quem quer que seja, muito menos com imagem de escultura.
Então esse padre aqui precisava aprender, precisava ler a Escritura para saber que o que ele está ensinando para o povo é burrice, é estultice, é erro, é coisa que não pode ensinar, é coisa que Deus vai castigar um dia aqueles que ensinam errado ao povo. Ele tira do povo a sabedoria da Bíblia. Pode ver que esses aqui, olha, todos com balde vazio na cabeça, nenhum com a Bíblia na mão, nem o padre com a Bíblia na mão. Mas o padre não acredita na Bíblia, ele nunca leu. Eu já desafiei aqui que um padre que tenha lido a Bíblia aparecesse para dizer: eu li. Nenhum. O padre só lê o breviário. O que é breviário? Breviário é um pedaço, porque são pedaços da Bíblia que convém à Igreja Católica. Então eles põem num livrinho e o padre só pode ler aquilo. O padre é o missal. O missal o que é? São pedacinhos da Bíblia que convém à Igreja Católica, que segue as missas que eles rezam todo dia. Então, gente, vamos ensinar a nossa população que o único que faz chover na terra chama-se o Senhor Jesus, que é Deus Filho, que está à direita do Pai, junto com o Espírito Santo. Não adianta botar balde d'água na cabeça, não adianta sair em procissão. A procissão está escrita assim: maldito o homem que sai em procissão com uma imagem nas costas. Maldito o homem que sai em procissão com a imagem nas costas. E eu, infelizmente, sou obrigado a dizer que carreguei muita imagem nas costas, gente. Porque eu não conhecia a Bíblia. Porque eu fiquei 11 anos num seminário e não me deixaram ler a Bíblia, não me apresentaram a Bíblia. E quando a gente não ensina para o povo, o que a Escritura diz? O meu povo sofre porque não tem entendimento. Porque não lê a Escritura Sagrada. Porque não sabe a Escritura Sagrada. Eu quero chamar a atenção aqui dos meus amigos, os pastores. Por favor, comam isso aqui, engulam isso aqui, põe isso dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro do teu espírito, dentro da tua alma, linha por linha, e ensine isso ao povo, mostre ao povo que a salvação está aqui, que a vida nova está aqui, que uma nova vida está aqui dentro, é daqui que tem que sair a nova vida para nós. E não dessas besteiras de ir numa represa seca e reclamar de governo, que isso não resolve coisa nenhuma. Gente, nós temos de ter entendimento. Nós temos de ter entendimento. E aí vamos aqui, só para vocês terem uma noçãozinha das coisas. Dilma prorroga a bolsa estiagem e a garantia da safra. A bolsa garantia de safra. Então a Dilma, uma presidente nossa, que Deus a abençoe, ela está fazendo o que ela sabe fazer, ela está fazendo o que ela pode fazer, prorroga a bolsa de R$80 para um monte de gente que está na estiagem e prorroga a garantia safra para outro tanto de gente. Mas essa gente aqui, essa gente que está pegando essa esmola pública, essa esmola que sai do governo, essa gente não conhece a Bíblia, porque a Bíblia não nos manda pedir esmola para ninguém. A Bíblia manda que a gente entenda a palavra de Deus e a gente vá buscar daquele que nos criou, daquele que é responsável por nós. Nós vamos buscar o nosso sustento, vamos buscar a nossa necessidade. Sabe por que o povo não vai buscar de Deus a sua necessidade? Porque o povo não crê em Deus. O povo não crê em Deus. A crença que eles têm de Deus é uma crença que nós chamamos de inteligência, quer dizer... todo mundo diz para mim que Deus existe, mas não conhece a essência de Deus, não conhece o amor de Deus, não conhece a paternidade de Deus, não conhece que nós somos filhos dele. No começo desse nosso trabalho aqui, nós nos declaramos filhos de Deus. E quando a gente é filho, a gente chama a responsabilidade do pai. Quantas ações de alimentos tem nos fóruns do mundo, nos fóruns do Brasil, de pai que não quis pagar alimento para o filho, e o filho foi na justiça reclamar o alimento do pai? E o nosso Deus, nós não precisamos da justiça contra ele, não. Basta que a gente se prostre diante dele e diga: Pai, eu preciso de ti, Pai. Eu preciso de ti, meu Pai. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Que ele venha, ele acorde, ele dá. É um Pai magnânimo, é um Pai maravilhoso. É um Pai que vocês não conhecem, porque vocês conhecem, sabe o quê? Conhecem a santaiada toda. E olha aqui, não sei se pega bem. Olha aqui, não sei se pega bem o nosso secretário da Segurança Pública. O nosso secretário da Segurança Pública, ajoelhado diante de Santa Rita de Cássia,
que é a padroeira da causa impossível, esse homem que dirige a nossa segurança pública, está lá diante de uma imagem, e diante de uma imagem pedindo para Santa Rita proteger São Paulo, gente, e gente morrendo. Essa noite morreram 11, já são 90 policiais que morreram esse ano aqui em São Paulo, e o nosso secretário da Segurança Pública recorrendo a Santa Rita de Cássia. Coitado, ele também não deve saber nada disso. O padre que o batizou, que o crismou, que o casou, né? Talvez o casamento desse padre também não foi muito bem feito, não, porque ele estava com a namorada dele. Ele estava diante da Santa Rita, ajoelhado com a namorada dele, né? Tá aqui. Ao lado da sua namorada. Casamento mal feito que esse padre fez, que o homem já é divorciado. E está lá pedindo para Santa Rita de Cássia. Gente, olha a proteção que nós temos. Para, o doutor não sei o que, Antônio Ferreira, para com isso. Vá se dirigir a Deus de verdade, para Ele iluminar, para Ele proteger, para Ele ensinar que o nosso protetor é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso protetor. Eu quero falar para aqueles que estão nos ouvindo, que não faça nada de Santa Rita, de Santo José, São Joaquim, São Fenômeno, Santa Filomena, Santo não sei o quê. Pare com isso tudo. O Salmo 91 diz que aquele que se agasalha no seio do Senhor, aquele que está escondido no seu esconderijo, nenhum mal lhe acontecerá. Nenhum mal lhe acontecerá. As pessoas me perguntam assim, mas o senhor nunca tem um segurança? O senhor nunca tem segurança? Nunca tive segurança. Nunca tive. Nunca precisei. E não vou precisar. Por quê? Porque eu estou no seio do Senhor. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. E lá no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Pai Onipotente, não tem bandido que vai me achar. Não tem bandido que vai me achar ali. Porque eu estou à sombra do Pai Onipotente, eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou na mão do Pai, no refúgio dele, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha proteção, e nenhum mal vai me acontecer. Não preciso me prostrar diante de nenhum santo para poder ter a minha proteção. E aí nós vamos caminhando e vamos vendo as coisas que acontecem aqui, né? Vamos ver aqui. Bolsa Família. Mais de 50% dos pobres aqui de São Paulo não estão na Bolsa Família. Mais de 50% dos pobres não estão na Bolsa Família. Então tem pobre que está na Bolsa Família pedindo esmola pública e tem pobre que nem na Bolsa Família não está. Agora, a pobreza é de Deus? Não, a pobreza é do cão. A pobreza é do Satanás. E vamos ver onde está escrito isso? João Batista estava preso. E ele pegou os seus discípulos e disse: vai procurar Jesus e pergunta para ele se ele é o Messias prometido ou se devemos aguardar outro. Jesus falou para os discípulos de João: veja, pare aí e veja. Aí Jesus curou um, curou outro, expulsou o demônio, curou cego, curou leproso, curou aleijado, limpou, aprontou, curando todo mundo. Porque a doença também não é de Deus, viu? Aquilo que ensinaram para você, que a doença é um karma, que a doença é um desígnio de Deus. É porque Deus quer, Deus não quer não, Deus não quer não, Deus não quer não. É porque Deus não quer nenhum doente. Senão Jesus não tinha curado ninguém na terra. Se a doença é de Deus, o que Jesus veio fazer aqui? Curar aquilo que o Pai fez? Ora, tem inteligência, gente. Se Jesus veio curar, é porque não é de Deus essa doença. Ou será que nós vamos ter um pai que põe um filho que tira, um pai que põe um filho que tira? Que é isso? Vamos ter raciocínio. É o cão que põe e Jesus que tira. É o cão que põe, Jesus que tira. A doença não é de Deus. A doença é do cão, é do Satanás. E Jesus curou aquele povo todinho. E aí, ele disse para os discípulos de João: vai a João e diz o que vocês viram. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mancos andaram, os leprosos foram curados. E aos pobres se prega o Evangelho.
Se Jesus deu para o cego o melhor, que era a visão, se deu para o surdo o melhor, que era a audição, se deu para o aleijado o melhor, que era andar, se deu para o leproso o melhor, que era a limpeza da pele, e ele dá para os pobres o evangelho, é porque ele estava dando para o pobre o melhor, que é o evangelho. E o evangelho é aquele tomo, é aquele livro de ciência que ensina ciência econômica, financeira para todos os povos, para que todos se enriquem, porque a riqueza é de Deus. Deus quer que todos sejam ricos. Presta atenção, não é avarento. Avarento é uma coisa. Avarento é aquele que faz da riqueza o seu Deus. É diferente. O rico é aquele que tem a riqueza para viver bem, porque Deus quer que os seus filhos, gente, é isso que vocês têm de entender. Deus quer que os seus filhos vivam bem nessa terra. Qual é o pai que quer ver o filho sofrer? Qual é o pai que quer ver o filho doente? Qual é o pai que quer ver o filho pobre, mendigando? Qual é o pai que quer isto? Será que o nosso pai, o nosso Deus, queria para nós uma desgraça dessa? Esse mundo, esse caos que está aí, será que isso é vontade do pai? Não, isso é vontade do Satanás, é vontade do cão, é a ação do cão que entra nesse mundo e transforma o mundo e transmuda esse mundo e faz esse mundo ser essa desgraça em que todo mundo vive. Vidinha porqueira, vidinha sem vergonha, vidinha à toa, vidinha que não tem sucesso, que não tem nada. Por quê? Porque nós nos afastamos dos princípios de Deus. Nós nos afastamos dos princípios de Deus. E quando se afasta dele, gente, já expliquei isso muitas vezes, tenho que explicar. No mundo espiritual não existe vácuo, não existe vazio. Quando Deus se retira da pessoa, porque Deus se retira não é por vontade dele não. Deus se retira quando nós mandamos Deus embora. Quando nós mandamos Deus embora, através do nosso erro, do nosso pecado, através da nossa transgressão, nós expulsamos Deus da nossa vida, e quando Deus sai, o diabo imediatamente toma posse. É como eu digo, nesse mundo, tem o mundo da luz, que é o mundo de Jesus, e tem o mundo das trevas, que é do Satanás. E não tem penumbra, não tem lusco-fusco, não tem um entardecer, não tem a meia-lua, a média-luz, a meia-luz, não tem. Ou você é da luz de Deus, é da luz de Jesus Cristo, ou você está na treva do Satanás, não tem meio termo. A Igreja Católica, para temperar, inventou um tal de purgatório. Porque nós, os crentes, não temos jeito de ganhar dinheiro com a salvação. Porque a salvação é uma graça que Deus dá a todos. A salvação é uma graça que Deus dá para todos, de graça. É uma graça que Deus dá de graça. É uma graça que Deus dá de graça. Então nós não temos condições de ganhar dinheiro através da salvação. Quem quer a salvação é de graça que recebe e vai para a luz de graça. Agora a Igreja Católica, vendo que muita gente estava resvalando aqui para cá, ela disse: deixa eu arrumar um lugar para ganhar dinheiro. Vou inventar um purgatório, onde eu vou pregar, eu vou dizer, né, que a pessoa que não estava vestida de branco, estava vestida assim com a vestezinha assim, meio amarronzada, né? Não estava vestido, estava com a veste suja, com a veste imunda. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos inventar o purgatório, porque a gente põe esse povo que estava com a veste suja aqui, e vamos dizer que se ele pagar, né? Se ele pagar, ele vai ter a indulgência para chegar no céu. Mas vamos cobrar por isso. Vamos cobrar por isso. Naquela época se dizia que cada moeda que caía, que tilintava no cofre do Vaticano, mandava uma alma para o céu. Agora, dia 31 de outubro, nós festejamos a Reforma Protestante. E o que foi essa Reforma Protestante? Foi justamente isto. Que preste atenção, gente, para vocês entenderem bem. Lutero era um padre católico, era um monge dominicano, que nunca tinha lido a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia. De repente, ele foi ler a Bíblia. Foi ler a Bíblia. E está escrito aqui na Bíblia que o meu justo viverá pela fé. E Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Ele chama: o que é isso? Eu estou aprendendo que eu vou viver
pagando o Vaticano, eu vou viver comprando indulgência, eu vou viver pagando a minha salvação, eu vou viver cumprindo as indulgências, que aí eu vou para o céu. É isso que estou ensinando para o povo, é isso que ensinaram para mim, e aqui está dizendo que o meu justo viverá pela fé. Como é que é isso? Ah, vou ler isso aqui, vou ler. Aí ele se debruçou aqui, e ele encontrou, presta atenção, gente, ele encontrou 92 infrações, 92 infrações da Igreja Católica à Bíblia da própria Igreja Católica que ele estava lendo. Então presta atenção, ele aprendeu tudo errado, e ele disse: eu aprendi tudo errado, e ele foi ler a Bíblia, e ele anotou 92 erros que a Igreja Católica cometia contra a Escritura Sagrada da própria Igreja Católica. Aí ele anotou aquilo tudo, pegou aquilo, como ele era padre, ele disse: eu vou levar o meu chefe, que é o Papa. E ele foi a Roma. Chegou a Roma, não quiseram recebê-lo, porque ele estava contestando. E presta atenção, o Papa Leão X, que era Papa nessa época, 1517, ele mandou oferecer o chapéu cardinalício. O que é chapéu cardinalício? Ele ia pegar o Lutero e transformá-lo em cardeal, só para ele fechar a boca. O Lutero disse: não posso fechar a boca diante de tanto erro. Então nós, os crentes, temos uma pessoa que ninguém declarou santo até hoje, viu, gente? Né? Se nós tivéssemos um Papa aqui no evangélico, né? Talvez esse Papa ia dizer: não, vou declarar o Lutero no céu. Que isso, gente? Quem vai declarar quem no céu é um só, que é Jesus Cristo. Quando ele vier ao toque da 7ª trombeta, ele vier a esta terra para julgar os vivos e os mortos. Aí os eleitos subirão com ele para a glória, e os condenados irão para o inferno. Então é esta a verdade. Então quando ele viu que estava tudo errado, ele foi ao Papa, e o Papa não quis recebê-lo, não quis modificar nada. Aí ele foi na igreja que ele era o pároco, na igreja que ele era o guardião, ele afixou na porta da igreja as 92 teses dele, né? E por causa dessas 92 teses, ele foi condenado à morte, ele teve de fugir, ele teve de se esconder, ele teve de correr, porque a Igreja Católica queria matá-lo. No ano de 2002, pela glória de Deus, o Papa João Paulo II declarou que as 92 teses que Lutero havia proclamado eram teses corretas, porque elas se baseavam na verdade da Escritura Sagrada. Nós estamos festejando, né, a reforma protestante, que foi feita no ano de 1517. Gente, Deus é o nosso único, é a Ele que nós temos de ir, é a Ele que nós temos de ir. E nós não podemos cometer deslizes na nossa vida, para a gente não sair da luz de Deus. E eu quero trazer exemplo aqui de uma mulher que está no jornal. Olha, é uma coisa tão rara, mas tão rara, que eles apenas botaram no rodapé aqui, como se fosse uma notícia que não tem significado, botaram no rodapé a notícia dessa moça. Mas veja bem, a notícia de que nos Estados Unidos os americanos vão votar sobre maconha, sobre casamento gay, sobre aborto, né? Que eles vão votar sobre maconha, sobre casamento gay, sobre aborto, eles vão votar. Mas quem é que deu direito ao povo americano de votar sobre casamento gay, de votar sobre aborto, de votar sobre maconha, que são coisas que estão na lei de Deus, que estão nesta lei aqui, que ninguém tem direito de votar contra esta lei aqui. A maconha, o aborto, o gay está aqui proibido nessa escritura, e ninguém tem direito de afrontar essa escritura, nem mesmo o povo americano tem direito de afrontar. Eles vão votar uma coisa que eles não têm direito de votar, vão votar uma coisa que a escritura proíbe. Se aprovarem isso aqui, eles estão reprovando a Bíblia, estão reprovando a palavra de Deus. E está escrito aqui na escritura sagrada, está escrito aqui, que maldito é aquele que muda uma vírgula dessa escritura sagrada. Aí o povo americano vai perguntar assim: por que tanta desgraça está vindo sobre nós? Por que tanta desgraça está vindo sobre nós?
afrontam a lei de Deus, querem revogar a lei de Deus, querem revogar aquilo que Deus proibiu, querem revogar aquilo que Deus fixou, e ainda revogam dizendo assim: gente, mas nós não podemos acreditar nesse Deus. Esse Deus é um Deus velho. O que ele falou foi há 4.000 anos atrás. Agora nós somos moderninho, né? Nós somos moderninho. Então agora é diferente, é diferente. Que é isso? A lei de Deus é imutável. E o nosso Deus, ele não é velho, não. Ele é mais moderno que nós. Porque ele foi, é e será sempre o mesmo. Então aquele que quer afrontá-lo, vai afrontá-lo. Mas vai pagar por isto. E contracenando com essa desgraça de que vão votar a maconha, o aborto e o gayismo, temos aqui a notícia dessa mulher, que eu volto a dizer agora. Sabe o que essa mulher fez? Sabe o que essa mulher fez? A filha dela entrou como trainee para fazer o exame do Enem. E estava lá dentro fazendo o exame. E a menina se apavorou e pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, essa resposta o que é? Mãe, essa resposta o que é? Mãe, essa resposta o que é? A mãe disse: eu vou te ajudar, vou procurar saber. Mas sabe o que a mãe foi fazer? A mãe foi procurar o responsável pelo Enem. Chegou lá, mostrou o celular e disse: ó a minha filha o que está fazendo. Pode tirar de lá, que ela não pode agir dessa forma. Vocês já viram uma coisa dessa, gente? Vamos aplaudir essa mulher, gente? Vocês vão dizer: mas uma mãe fazer isso para a filha? Olha o que ela disse assim: a minha filha, o exame dela não estava valendo, mas podia estar muita gente fazendo isso e muita gente prejudicando o outro. Porque se eu ajudo, ela tira uma nota melhor, amanhã ela tira a vaga de uma outra pessoa. Então não pode fazer isso. Não... Olha, gente, eu li isso aqui hoje, né? E é uma mulher simples, uma mulher no bicho, né? A moça estava buscando auxílio da mãe pelo telefone. E a mãe foi lá e denunciou e a menina foi tirada do exame. Gente, esses atos de honestidade, a pessoa ri, a pessoa diz: mas que mulher tonta, mas que é isso, né? Que mulher tonta, o que é isso? Eu me lembro de uma cliente nossa aqui que foi morar na Espanha. Então a irmã dela foi daqui para lá para fazer uma visita para ela. E chegou lá, ela foi mostrar uma igreja grande que tem na Espanha. E ela viu aquele monte de imagens, aquelas imagens bonitas, aquela coisa toda. Falou: eu vou tirar uma foto. Ela falou: não, aqui não pode tirar foto. Não pode tirar foto porque a luz estraga essas pedras, estraga essas imagens. Não tem ninguém vendo. Aí a irmã falou: mas eu estou vendo. Eu sou cidadã espanhola e está proibido, você não vai tirar, acabou, ponto final. Você pode me dar essa máquina sua aqui que você não vai tirar a fotografia aqui dentro. Não está proibido? Está proibido, então você não tira. Gente, esses atos de honestidade são muito raros hoje em dia. Mas Deus olha por isso, Deus vê. E Ele premia aqueles que sabem se portar na lei de Deus e na lei dos homens, quando essa lei dos homens não afronta a lei de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Que nos dê a oportunidade de continuarmos vivendo uma vida correta e certa. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça agora e para todo sempre. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos iniciar agora as respostas às perguntas que nos foram feitas. Hoje nós registramos aqui perguntas que vieram de Santos, de Guarujá,
do Portal Crê em Jesus, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, de São Paulo, de Lins, do Rio Grande do Sul, de Natal e de São Paulo também, que são as que nós vamos responder nesse programa. E o teor das perguntas hoje são completamente pesados, são perguntas assim feitas com muita profundidade. E vamos pedir ao Espírito Santo então que nos dê a clareza, que nos dê a luz, que nos dê a sabedoria para nós podermos responder as perguntas que nos forem feitas. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora. Nos dê sabedoria, ó Espírito Santo de Deus. Nos dê a tua presença, nos dê a tua inteligência, nos dê a tua perspicácia, para que nós possamos responder as perguntas dentro da palavra de Deus, exclusivamente dentro da palavra de Deus, conforme é aquilo que nós propusemos no nosso coração. Que Deus esteja conosco agora em todas essas respostas. Os que creem, digam amém, amém. Digam Amém. glória a Deus. Glória a Deus. Nós registramos aqui hoje a presença, começando de lá, né, do pastor Flávio, do pastor Flávio, que vem de Cruzeiro, não é isso, pastor? Isso. Vem de Cruzeiro. É a igreja quadrangular de Cruzeiro, não é isso? Tá. O pastor prega lá na igreja quadrangular a palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso, glória a Deus. É o principal, né? Que nós temos. É o principal, né? A palavra de Deus é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Do lado dele, o pastor Zé Roberto, lá de Passa Quatro. O pastor Zé Roberto, ele tem uma casa de recuperação, chama-se Renascer em Cristo. Renascer em Cristo, né? A tarefa árdua de tentar recuperar esse monte de gente que está aí indo para, esquecendo a palavra de Deus, esquecendo a Bíblia, esquecendo tudo isso e entrando naquilo que nós chamamos a perdição do mundo de hoje, né? Aí vem a irmã Esther, que todos conhecemos pelo seu trabalho do resgate, cantora com a voz maravilhosa, né? Sempre canta aqui para nós. Pastor Euvânia, que vai ler as perguntas, né? Pastor Moraes, que já esteve conosco desde a fundação da nossa igreja, né, pastor? Desde o começo, quando a gente tinha aquele monte de homens de rua, né? Isso. Não é isso? Junto com a esposa dele, né? Que está aí, a missionária. E estamos aqui nos prestigiando. Vamos à primeira pergunta, então. Que a paz do Senhor esteja com todos aqueles que estão conosco. De Santos, Flávio diz: se Deus nos ama tanto e quer que estejamos com Ele, por que Ele colocaria nossas almas em risco ao deixar a difusão de sua palavra a cargo de mentirosos e aproveitadores? Um pai amoroso deixaria seus filhos à mercê de mestres mal intencionados se soubesse que o caráter deles? Diz Flávio Santos. Flávio de Santos. Eu quero chamar a atenção dos que estão comigo aqui para ver o teor da pergunta, né? O teor da pergunta. Se Deus nos ama tanto e quer que nós estejamos com Ele, por que colocaria nossas almas em risco ao deixar a difusão de sua palavra a cargo de mentirosos e aproveitadores? Um pai amoroso deixaria seus filhos à mercê de mestres mal intencionados se soubesse o caráter deles? Flávio, você está colocando aqui em dúvida o caráter de Deus, você está colocando em dúvida aqui o amor de Deus, você está colocando aqui o desejo de Deus de que nós estejamos com Ele e que Ele nos ama tanto. Então a primeira coisa que você tem de fazer é isso. Você tem de tirar essa sua dúvida a respeito de Deus. Você tem de crer nesse Deus. Não é pelo homem que você vai descrer de Deus. Não é pela ação do homem que você vai descrer de Deus. Eu vou fazer um exemplo. Suponhamos que hoje, quarta-feira, tem aí a loteria, terça-feira, né? Amanhã tem a loteria aí, a Mega Sena. Suponhamos que eu vá lá e faça um jogo e eu ganhe esse bilhete. Eu seja premiado. Deve dar, sei lá quanto, 30 milhões. Aí eu vou lá na cadeia, pego o maior safado que tem lá dentro, o maior criminoso que tem lá dentro, e digo para esse criminoso: pega esse bilhete aqui que está premiado e leva lá em Santos para o meu amigo Flávio e dá para ele esse bilhete. Aí esse bandido chega lá e você diz assim: não aceito esse bilhete, não quero esse bilhete, você é um bandido, eu não aceito nada da tua mão, não quero nada de você.
Aí o bandido diz, mas esse aqui é um bilhete que o pastor Francisco mandou trazer para você. Está premiado. É só você ir na lotérica e receber. Não quero, porque veio pela mão de um bandido. Meu amigo, essa figura que eu te faço. A palavra de Deus, ela é intocável. Ela é verdadeira. Ela é santa. É a palavra de Deus, ainda que falada pela boca de um vagabundo, de um mentiroso, ainda que falada pela boca de um bandido. Você não pode desmerecer a palavra de Deus, porque foi um bandido que te falou. Porque foi um bandido que te disse. Se a mensagem for verdadeira, meu filho, você receba a mensagem. Receba o bilhete que eu estou mandando para você. Embora seja através de um bandido. Você não ame o bandido, você não acolhe o bandido, digamos assim, mas você acolhe a mensagem de Deus. Então, primeira coisa, você não desmereça a Bíblia, não desmereça a mensagem de Deus, ainda que falada por um mentiroso, um aproveitador e um bandido. Esses vão prestar contas a Deus um dia. O problema que nós temos a respeito dos aproveitadores e dos mentirosos é que Deus não castiga na hora, meu filho. Deus não castiga na hora. Se por exemplo, nós sabemos aí, o noticiário conta que um apóstolo, né, que recebeu uma fortuna, chorando diante das câmeras, vocês precisam me ajudar, senão eu vou sair da televisão, estão me perseguindo, estão fechando a minha igreja, me ajude, deposite na conta do Banco do Brasil, por favor, pelo amor de Deus, né? Aí quando depositaram, ele foi comprar fazenda no Pantanal, foi comprar uma casa de 20 milhões para morar ali no Alphaville, foi comprar carro de último tipo, foi comprar tudo isso. Olha, se Deus na hora que ele botou a mão, pá, Deus cortasse a mão dele, né? Será que ele arriscaria outra mão para botar ali para Deus cortar de novo? Mas sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus é extremamente misericordioso. E Deus tem a expectativa, Deus tem a esperança. Deus tem a esperança que esse cara que botou a mão no dinheiro da igreja, ele um dia devolva, ele um dia entregue de volta, ele um dia se arrependa, ele um dia chore de dor, chore de arrependimento, como ele chorou para tirar o dinheiro do povo, ele chora de arrependimento e devolva o dinheiro para a igreja. Agora você não foi tonto de dar para a igreja, não, você obedeceu a lei de Deus. Deus manda você dar para a igreja. Agora aquele que roubou da igreja vai pagar. Porque o que a igreja, o que a Bíblia diz em Malaquias 3 a respeito dos que não pagam o dízimo? São ladrões, vocês me roubam. Mas no que nós roubamos, Senhor? Vocês não pagam o meu dízimo. Então vocês não me devolvem o meu dízimo, vocês são ladrões, vocês me roubam. Agora o que Deus está falando daqueles que roubam o dízimo dos que pagaram? Como é que fica isso? Então, filho, mas não é pelo mensageiro, não é pela conduta de maus pastores, de maus sacerdotes, de más pessoas, que você vai desmerecer a palavra de Deus. Agora eu faço um desafio para você. Entra aqui e vê se aqui tem alguma mentira. Vê se aqui tem um aproveitamento. Vê se aqui Deus está aproveitando de você em algum ponto. Vê se a mensagem de Deus é mentirosa. Vê se a mensagem de Deus é aproveitadora de você. Não desmereça a mensagem dele, porque você foi vítima, ou você está escandalizado por um pastor, ou por um apóstolo, ou por um bispo, ou por um sacerdote, ou por quem quer que seja, que escandalizou metendo a mão no dinheiro da igreja. Preste bem atenção. Uma coisa é a mensagem, outra coisa é o mensageiro. Nós não sabemos porque Deus permite, mas na sua infinita misericórdia, Ele dá oportunidade para aqueles que se aproveitam. Uma vez na minha igreja, meu filho, eu sou muito rigoroso com pastores da igreja, todo mundo sabe disso, e a minha fama, que muito pastor não vem trabalhar comigo, é isso: o senhor é muito rigoroso. Mas eu não posso ser conivente com as coisas erradas. Mas teve um pastor que fez coisa errada, e o meu ímpeto primeiro foi mandá-lo embora. E eu mandei embora vários, e aquele eu disse: não, esse eu não vou mandar embora, mas vou tirá-lo da igreja e vou botar perto de mim. E eu não sabia porque Deus tinha me dado esse recado. Eu não sabia porque Deus tinha feito isso. Mas não deu, no 90 dias do erro que ele praticou,
foi constatado um câncer no corpo dele inteirinho, um câncer generalizado. E ele estava perto de mim. Eu pude pregar para esse homem a salvação. Eu pude pregar para esse homem o erro que ele fez. E tive o gosto de ver ele no telefone, em cima de um leito do hospital, ligando para as pessoas: olha, eu estou te ligando pedindo perdão, porque eu fiz isso para você errado, eu fiz mais isso para você errado, estou te pedindo perdão. Ligando para o outro: olha, estou te pedindo perdão, porque eu fiz errado, eu estou te pedindo perdão, eu estou te pedindo perdão. O último exame que foi feito, eu vim trazê-lo para fazer o exame. Perguntei para a médica: tem alguma chance? Ela disse: nenhuma, não tem o que fazer mais, é daí para morrer, alguns dias de vida só. Ele olhando para mim disse assim: tem alguma chance? Falei: a chance agora tua é só a salvação com Deus. Ele disse: isso, já estou em paz com Deus. Então, gente, tem hora que a gente não pode matar aquele que está errado. Por isso eu sou contra a pena de morte, porque a pena de morte não dá condições da pessoa se arrepender, não dá condições para a pessoa voltar, não dá condições para a pessoa se redimir. Então Deus não está matando o apóstolo, o bispo, o sacerdote, não está matando o pastor que está roubando ainda, porque ele tem expectativa de que esse cara se volte para Deus, se arrependa, pegue o bom caminho e viva uma vida melhor. Então você, primeiro, não descreia de Deus em hipótese nenhuma, porque o que estão praticando em nome de Deus não é Deus que está mandando praticar. Segundo, você não desmereça a palavra de Deus, porque o mensageiro é sacana, é safado, é ordinário, é indecente. E terceiro, você creia na palavra de Deus, porque ela vai te purificar, ela vai te ajudar, ela vai fazer com que você tenha realmente uma vida melhor. Esta é a verdade. Agora o demônio faz isso. O demônio, ele está escrito na Escritura Sagrada: atinja o pastor e as ovelhas debandarão. Mate o pastor, que as ovelhas vão andar sem rumo. E por isso é que a gente tem de esperar um Deus que essas pessoas se arrependam e um dia voltem no caminho do erro para poder fazer o bem para as pessoas a quem eles fizeram mal. Mas não desista da palavra de Deus, não desista de Deus, e não desista da salvação tua, porque você se escandalizou por algum ou alguém que fez coisa errada. Volte sempre, meu querido Flávio de Santos, viu? Que Deus te abençoe. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se quiser, só levantar a mão e dizer. E é o Espírito Santo que ensina, né? Pois é. O Espírito Santo que Pode falar ensina. mais alto para poder pegar. O Espírito Santo que ensina, né? Todas as coisas. E a palavra de Deus fala que os filhos de Deus não serão enganados de nenhuma forma. Se ele buscar a verdade, ele vai encontrar diante de Deus, se apresentando a Deus, buscando em oração, buscando pela palavra de Deus. E também Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha e receberam o livramento lá dentro da fornalha, né? O propósito dele era grande. Talvez ele não entenderia muitas coisas, porque ele entrou na fornalha, mas ali dentro ele buscou a Deus e recebeu o livramento dele, né? Exatamente. Vamos à segunda pergunta. Augusto de Guarujá. Se a Bíblia diz que Deus é onisciente e não se arrepende, porque esta mesma Bíblia diz que ele se arrependeu de sua criação. O Flávio, aí de Guarujá. Augusto de Guarujá. Você precisa entender bem a profundidade do termo arrependeu que está na Bíblia. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, significa que Deus sofreu, que Deus teve sofrimento de ver o que estava acontecendo. Não é um arrependimento: por que eu fiz isso? Por que eu fui criar o homem? Não é esse arrependimento, que Deus sabia, Deus sabe desde o início tudo aquilo que vai acontecer. Muito embora Deus tenha dado o livre-arbítrio para nós fazermos o que quisermos. Mas ele dá o livre-arbítrio e ele diz assim: você, entre o bem e o mal, você fique com o bem. Entre a vida e a morte, você fique com a vida. Ele deu o livre-arbítrio para nós, mas pediu que nós seguíssemos o bem e que nós seguíssemos a vida. Foi isso que ele pediu para nós. Agora, quando a Bíblia fala que ele se arrependeu, ele se magoou, ele se condoeu, ele teve tristeza, ele se entristeceu de ver a conduta do homem que ele fez com o maior amor, que ele fez com a maior dedicação, e o homem não correspondeu a esse desígnio de Deus. O homem, logo de cara, ele colocou o homem no paraíso, com tudo que o homem podia imaginar, e o homem desobedeceu. E Deus já sabia dessa desobediência.
Mas ele deu o livre-arbítrio. Você, o Adão, você pode não errar e você pode errar. Mas eu não quero que você erre. Mas vou botar para você uma norma para você obedecer. Agora, quando a gente obedece a Deus, Deus não se arrepende da nossa criação. Ou seja, Deus não se entristece da nossa criação. Agora ele se magoa, ele se entristece com a criação daqueles que desobedecem à lei de Deus. Então quando você vê na Bíblia que ele se arrependeu, não é que ele se arrependeu, ele se entristeceu, ele se magoou, ele ficou magoado de ter feito o homem, e o homem, não é que ele fez o homem errado, não, o homem não ter obedecido a sua lei, que ele deixou escrita aqui na Bíblia. Então o arrependimento de Deus não é que ele quer voltar atrás do que fez. O arrependimento de Deus é de ver que o homem, a quem ele tratou com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, este homem não quis obedecê-lo, este homem não quis seguir as suas normas. Ele deu o livre-arbítrio, porque Deus podia ter feito de nós autômatos, né? Nós podíamos ser bonecos aqui, todos nós. 3, 6, 7 bonecos aqui, né? 7 bonecos aqui. E Deus fazia assim, nós levantava. Deus fazia assim, a gente sentava. Deus fazia assim, a gente virava para a direita. Fazia assim, virava para a esquerda. Mas Deus não quis isso. Deus deu o livre-arbítrio. Hoje, por exemplo, estão aqui pregando a palavra de Deus, quando podiam estar... Muita gente está aí nos bares bebendo, muita gente está caindo para a rua, muita gente amanheceu na farra, muita gente amanheceu na desgraça. Por quê? Porque não obedece a palavra de Deus. E Deus sabe o que está acontecendo, mas Ele deu o livre-arbítrio para nós seguirmos as normas dele. Se a gente erra, não é por culpa de Deus. Erramos porque nós escutamos a palavra do cão, a palavra do diabo aqui na nossa orelha, e deixamos de escutar a palavra de Deus do outro lado, chamando a gente para o bem. Então, filho Augusto, esse arrependimento de Deus é um entristecimento. Não é que ele se arrependeu de ter feito a criação. Pelo creia em Jesus, nós recebemos o seguinte: porque Deus mandou o dilúvio para eliminar o mal na terra, mas a nova humanidade continuou má? Deus falhou? Se ele sabia que não ia surtir efeito, por que o fez? Resolveu se divertir, brincando de afogar as pessoas, e inventou tal desculpa? Pergunta que veio pelo creio, a pessoa não quis se identificar, mas olha só, por que Deus mandou o dilúvio para eliminar o mal na terra, mas a humanidade continuou do mesmo jeito? Deus falhou? Se ele sabia que não ia surtir efeito, por que ele o fez? Resolveu divertir brincando de afogar as pessoas e inventou uma desculpa? Presta bem atenção, meu filho. Deus, está escrito aqui, quando ele mandou o dilúvio, ele quis eliminar o mal da terra. Mas ele deu a oportunidade, é bom que você saiba disso, ele deu a oportunidade para que todos se convertessem. Ele deu a oportunidade para todos se converter. Basta dizer que a Bíblia diz que Noé começou a fazer a arca do dilúvio quando tinha 500 anos. E Noé só entrou na arca quando ele estava com 600 anos. Então durante 100 anos, Noé, que era justo, que era correto, que era certo diante de Deus, ele ficou construindo a arca. E eu imagino o povaréu, né, sambando e se divertindo e bebendo e se prostituindo e passando perto do Noé e rindo. Esse velho tonto aí construindo aqui em terra seca um barcão desse tamanho, pra quê? Você vai fazer o que com isso? Isso aqui não chove, isso aqui não tem água, você vai fazer o que com isso? E Noé dizendo: não, Deus disse que ele vai destruir a terra, porque vocês estão errados, porque vocês estão fazendo mal, convertam-se todos. Noé fez uma pregação durante 100 anos. 100 anos ele fez a pregação. E na verdade, ele só conseguiu levar na arca os seus 3 filhos, a sua esposa e mais as 3 noras. Só isso que ele conseguiu levar na arca. O resto não quis entrar com ele, o resto não quis se converter, o resto não quis saber de conversão. Então Deus mandou o dilúvio, mas para destruir o mal da terra, não o bom da terra, o mal da terra. Porque os bons ele salvou na arca. E foram tão poucos, meu filho, tão poucos, que isso deve desagradar a Deus e muito. E você, o meu amigo Augusto de Guarujá pergunta:
Por que Deus se arrependeu? Mas, meu Deus do céu, se fez uma geração inteira, se fez uma humanidade inteira, e só 8 ele conseguiu tirar para se salvar? Só 8 ele conseguiu? Depois de 100 anos de pregação de Noé? Você acha que Deus não tem que ficar triste com isso? Muito obrigado pela sua audiência. Você acabou de assistir o programa Em Busca de uma Nova Vida.